Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula desse módulo, esse primeiro módulo do nosso curso. Essa aula a gente vai tratar alguns conceitos, alguns cuidados que a gente tem que ter com as respostas dos LLMs, como é que a gente pode entender o erro que está acontecendo ali e tentar evitar ele, né? E os erros que a gente vai tratar aqui, eles são resumidos hoje como alucinações. Um erro de um LLM, quando ele produz uma inverdade, produz algum dado que não tenha uma veracidade, ou simplesmente ele produz algo sem sentido, a gente tem chamado, a comunidade tem chamado de alucinação. Então, antigamente, há 4 meses atrás, em fevereiro, era muito mais comum de se encontrar esse tipo de erro, principalmente na plataforma ChatGPT, né? Aqui eu estou em outro ambiente, já vou falar sobre isso, mas aqui no ChatGPT era muito mais fácil de se encontrar esse tipo de erro. Inclusive foi bastante difícil produzir esse vídeo e encontrar exemplos de alucinações, muito mais difícil do que eu esperava. É, Eles têm atualizado constantemente o modelo, né? A gente vê que aqui que eu estou usando a versão atualizada em 24 de maio, né? E os modelos têm sido frequentemente atualizados e otimizados. Então tem sido mais difícil a gente encontrar e se deparar com esse tipo de erro que eu vou mostrar aqui. Porém, ainda é muito importante, a gente ainda vê em alguns casos, a gente vai ver ao longo do curso alguns casos de alucinação, e é importante a gente ter esse conceito na cabeça. Bom, vamos começar entendendo. Aqui eu estou no ambiente da OpenAI Playground. Esse ambiente aqui é mais de desenvolvimento. A gente não vai tratar sobre ele no curso. Mas, assim, rapidamente, quando a gente faz acesso à OpenAI, a gente cria uma conta na OpenAI, a gente tem acesso a esse ambiente, assim como documentação, exemplos de uso, enfim. É mais para realmente desenvolvimento de aplicativos, enfim, aplicações. Mas ele é útil nesse nosso modelo aqui porque a gente consegue bagunçar, digamos assim, alguns parâmetros. Então aqui a temperatura, brevemente também, a gente vai tratar isso mais à frente, mas a temperatura é o grau de aleatoriedade, o grau de criatividade que aquele modelo terá. Então ele vai se tornar menos objetivo, ele vai viajar mais assim, na linguagem popular. Então aqui eu simplesmente dei um input de quero um sorvete. A resposta dele foi: ótimo, vamos lá. Aqui estão alguns sabores populares. Me deu 7 sabores aqui: morango, chocolate, creme, Nutella. No oitavo, ele começou a se perder. Então ele começou limão, stragliotto, né? E como a gente viu nas outras aulas desse módulo, e o que ele está tentando fazer aqui é que ele faz de maneira central, que é procurar a próxima palavra, a próxima letra que tenha sentido naquele contexto. Quanto mais longo vai ficando nosso texto e mais para o final ele está montando, mais difícil é para ele fazer isso. Então aqui, como eu baguncei bastante o parâmetro de temperatura, para esse caso, ele começou a produzir aqui alucinações. E aqui é muito claro que ele está alucinando, certo? Então, a gente consegue entender que todo esse texto daqui para baixo é uma alucinação. A gente consegue ver que não tem nada que faça sentido aqui. Ok, esse é um exemplo bem simples, bem visual. Agora, a gente pode ver aqui, nesse caso aqui, eu estava usando o GPT 3.5, ou seja, um eh, modelo bom, modelo inferior ao GPT-4 que eu estou usando nesse caso aqui. E aqui eu reduzi, inclusive, um pouco a temperatura. Estou usando o modelo mais novo, né, mais moderno, mais trabalhado. E a gente tem o mesmo tipo de alucinação. Então aqui, ele me respondeu de uma maneira quase que perfeita até aqui, certo? E aí ele começou, catavento, procurar-te, e começou a viajar aqui. Depois ele veio com a palavra certa. Então a gente vê aqui, ainda é muito claro, certo? Daqui para frente a gente pode descartar completamente. Essa frase aqui a gente pode descartar também. Mas a gente vê que já começa a ficar um pouco bagunçado, porque aqui a gente tem coisas que fazem sentido. Até aqui a gente tem algo que faz sentido, e daqui até aqui também.
Então a gente começa a bagunçar, ok? Então o que eu quero chegar com vocês é a gente entender que às vezes as alucinações são muito sutis. O modelo é muito convincente. O objetivo principal, ou na verdade, a predefinição que ele tem, as premissas que ele tem são: responda. Ah, ele tem hoje se recusado a responder coisas que ele tem dúvida, com ele não entende, mas ainda assim ele tende a responder a maior parte das vezes, muitas vezes sem ter a certeza, sem ter um índice de acerto alto. Então ele erra, mas ele erra convincentemente. Nesse caso aqui, para cálculos matemáticos um pouco mais minuciosos, a gente consegue observar isso de maneira bem objetiva. O dólar custa 4 reais hoje. Eu quero comprar o produto que custa 54.600 poucos dólares. Quanto custaria em reais? Aí ele me dá a resposta. Para converter o valor do produto de dólares para reais, basta multiplicar o valor pela taxa de câmbio, me dá o valor do dólar que eu cotei, me dá a multiplicação corretíssima e o resultado. Portanto, o valor e dá a resposta final. Fiz a mesma coisa para euros, se fosse em euros esse produto e custasse, e o euro estivesse com a taxa de câmbio 4,9511. Da mesma forma, me deu uma resposta bastante parecida, e a gente vai ver que a resposta chega muito próxima da resposta real. Porém, está errado. Eu fiz aqui a conta certa, então aqui eu tenho o câmbio do dólar, né? Aqui errado, né? Moeda, valor, produto. Valor do produto. Então aqui eu tenho o câmbio do dólar primeiro, do euro que eu botei. O valor do produto é o mesmo e o custo em reais é simplesmente essa célula vezes essa. E a gente vê que o modelo errou. Aqui, por exemplo, o valor certo seria 265.284. O valor que ele chegou foi 265.186. Então a gente não pode confiar sempre nele, mesmo às vezes a resposta sendo muito convincente. Nisso o modelo é muito bom. Da mesma forma, ele errou para o euro, certo? Então, para cálculos matemáticos, ok. E agora, isso aqui eu tive dificuldade de recriar outros exemplos com os quais eu queria mostrar para vocês. Então, eu busquei um artigo de fevereiro do Diogo Cortiz, um professor de universidade. Eu vou deixar o artigo aqui. Ele fala um pouco sobre as alucinações, sobre os riscos delas. E como ele fez esse artigo em fevereiro, foi bastante fácil, pelos exemplos que ele botou, é muito fácil da gente ver o conceito que eu quero trazer aqui. Hoje não tem sido tão fácil recriar esses exemplos. Já passaram 4 meses e os modelos foram atualizados. Mas aqui a gente pode ver que ele perguntou quais os livros de Lúcia Santaella. É uma professora, ele disse que é professora dele, e o modelo retorna aqui. Lúcia é autora de diversos livros sobre semiótica, comunicação, arte e cultura. Alguns dos seus títulos incluem. E aí ele lista 5 livros: semiótica da arte e da cultura, semiótica e comunicação. E aqui ele fala: todos têm palavras sobre temas estudados pela professora. Ela poderia ter escrito os livros com esses títulos, mas não o fez. Não existe nenhum livro listado pela IA que exista nesse caso. Da mesma forma, ele perguntou sobre ele mesmo. Quem é Diogo Cortiz? O modelo deu uma resposta muito trabalhada, muito interessante, porém a veracidade dela estava toda errada. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. A gente tem que ter cuidado com as respostas que se gera, da mesma forma com que a gente deve checar notícias, deve checar informações do Google, a gente deve checar informações do modelo. As, essa tecnologia, como eu disse, tem melhorado, mas ao mesmo tempo ainda é super importante que a gente cheque isso, certo? E, bom, a técnica mais objetiva para a gente reduzir isso é o que a gente vai tratar mais para frente como engenharia de prompt e o que a gente vai ver também mais para frente e que eu tratei um pouco com vocês nesse vídeo, que é a temperatura, certo? A gente reduzir a temperatura, a gente vai tornar o modelo mais objetivo, mais assertivo, menos criativo e
normalmente nos momentos de criatividade dele em que a gente tem os casos de alucinação. Vou fazer um exemplo rápido aqui só para eu mostrar para vocês então. Reduzindo a temperatura, vou fazer a mesma pergunta. Então, excluir, dei um enter e aqui a gente vê que não tivemos nenhuma alucinação, certo? A gente teve uma resposta condizente, não teve nada sem sentido. Então a gente é um conceito provado na prática. Beleza, pessoal? Esse foi o fim do nosso módulo 1. A gente apresentou um pouco sobre história das IAs, evolução, conceituação básica geral. E a gente achou importante fazer esse disclaimer já agora, antes da gente fazer efetivamente até uma conta na OpenAI e começar a mexer no ChatGPT, para a gente já entrar com essa cabeça nos próximos módulos, certo? A gente vai ter alguns exemplos ainda ao longo do curso disso, onde a gente vai poder ver mais na prática, principalmente lá no Google Planilhas. E era isso que eu queria passar para vocês, certo? Vou deixar esse artigo do Diogo aqui na descrição desse vídeo. Acessem, deem uma olhadinha bem rápido, artigo bem curto. E é isso, pessoal. Até o próximo.